São 17 horas e 55 minutos, você está conectado com a gente aqui no programa Saiu em Revista. Esse é um programa quinzenal do programa de mestrado em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Você já conhece e sabe que desde o ano de 2021 nós estamos com uma roupagem nova. Falamos que é do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP, mas, na verdade, todos os programas de promoção de saúde do Brasil estão envolvidos aqui no Saiu em Revista. Nós trabalhamos aqui com uma informação científica de qualidade para você. Procuramos trazer temas muito atuais, procuramos trazer temas que saíram em revista científica no último ano, para que você possa ter, junto a você, a melhor informação para que você possa cuidar bem da sua saúde. Ok? Muito obrigado por estar conectado, então, com a gente. E hoje eu tenho o prazer de estar com a âncora desse programa, a professora Márcia Salgueiro. Professora Salgueiro, que satisfação tê-la aqui de novo, juntos, professora. Que bom, hein? Como é que está, professora Salgueiro? Prazer é todo meu, professor Elias, né? Poder falar de mais um programa aí do Saiu em Revista, estando aí com nossa egressa do curso de mestrado do UNASP, Simone Sampaio da Costa, né? Que vai falar um pouquinho aí do belíssimo trabalho que ela desenvolveu durante o curso de mestrado. Aqui tudo em paz, professor Elias. Que bom! Está aqui em São Paulo mesmo, né, professora Salgueiro? Isso, aqui em São Paulo. Só a nossa convidada que está longe, né, professor Elias? Nós estamos passando aqui pelo período, estávamos comentando antes aqui nos bastidores, o calor que está fazendo aqui na cidade de São Paulo, né? Mas o importante é que em calor, frio, chuva ou sol, qualquer outra coisa, a ciência não para. É importante nós estarmos sempre pesquisando, sempre lendo pesquisas, porque, afinal de contas, essa é parte do trabalho de um professor, né? Então, estamos felizes com isso, estamos produzindo trabalhos, estamos lendo outros trabalhos, e você que está aí conectado com a gente pode, então, ver essas informações. Professora, já que nós temos uma convidada aqui hoje com a gente, que você disse que está fora, eu passo a palavra para você, então, apresentar para a gente essa convidada, professora. Tá bom? Ok, muito bem. Nós estamos aqui com a Simone Sampaio da Costa. A Simone é enfermeira e mestre em promoção da saúde pelo UNASP. Antes da gente começar a falar, Simone, do trabalho que saiu numa revista científica que você participou, eu queria que você contasse para a gente da sua formação, onde você trabalha, né? Em que cidade, em que estado que você trabalha? Para mim é um prazer imenso estar com vocês e agradeço a oportunidade, é com muita satisfação, é uma honra realmente pela oportunidade que estamos hoje, vamos falar um pouquinho desse trabalho. E estar aqui, saiu em revista, é maravilhoso. Eu sou enfermeira, me formei pela Universidade Estadual de Minas Gerais, fiz especialização em urgência e emergência e, posteriormente... Mutou, Simone? Sumiu o som? Parou na especialização. Fiz especialização em urgência e emergência e, posteriormente, fiz o mestrado na UNASP, em promoção da saúde. Eu sou enfermeira, atuo no SAMU de Palmas, Tocantins, desde 2005, isso. E sou docente também desde 2004. Sempre atuei na área de urgência e emergência, pronto-socorro, e continuo trabalhando ainda na área, como plantonista ainda e docente. Você é docente, Simone, do curso de enfermagem aí? Isso, docente aqui no Tocantins, eu moro aqui no Tocantins. Isso. Perfeito. Mas eu me formei em Minas. Em Minas. Perfeito. Então, Simone, você vai falar um pouquinho para a gente de um trabalho muito interessante, né, que eu tive a oportunidade de ler,
chamado Primeiros Socorros para Profissionais da Educação Infantil, um estudo quase experimental. É um tema, né, eu diria, extremamente atual. A gente observa, né, em vários noticiários, né, crianças engasgadas, aí vejo pais correndo, sempre alguém fazendo uma manobra, né, para tentar desengasgar essa criança, e graças a Deus, né, a gente vê profissionais aí treinados e que conseguem, né, resolver uma situação de emergência. E fico imaginando, né, para um pai, uma mãe, né, que estão passando por essa situação, a agonia que eles devem passar por isso. E aí eu fico imaginando na escola, né, as crianças sob cuidados, né, de professores, de educadores, o quanto essa situação realmente é difícil. Então, eu penso que seu artigo é extremamente, né, pertinente, né, na temática atual. E eu queria saber, Simone, qual foi o objetivo desse seu trabalho? Nós iniciamos, né, quando pensamos, primeiramente, conhecer, né, qual o conhecimento que esses professores tinham realmente acerca desses cuidadores, acerca de primeiros socorros, porque a gente sabe, é sabido, né, que acontece várias intercorrências, acidentes com criança. É um período que a criança passa bastante tempo, né, metade do dia, dentro do ambiente escolar. E os professores, né, os cuidadores, estão ali perante essas crianças, cuidando, e as intercorrências, os acidentes, né, que acidente é algo realmente que é inesperado. E o que eles têm, né, de conhecimento para poder atender, dar os primeiros socorros? Porque o primeiro socorro, realmente, é aquele que iniciou, né, o início, a ajudar a pessoa em uma situação que pode levar à morte, o risco de morte, né? E qualquer pessoa está habilitado desde que ele tenha capacitação, que ele passe por uma capacitação. Perfeito. Conta para mim, eu achei muito interessante, Simone, a metodologia do seu trabalho, né? Eu não conhecia. Teve uma avaliação antes, depois você trabalhou com esses assuntos e uma avaliação depois. Foi isso? Conta Isso. então um pouquinho como que foi então o desenho, né, desse seu trabalho. Primeiramente, diante, né, da aceitação, passamos por todo o processo do comitê de ética. Então, nós fomos, então, até a escola desejada, né? Ou ir lá, apresentamos a proposta para a diretora, e prontamente ela achou maravilhoso. E ela até mencionou também, né, aqui realmente é extremamente importante, e ela se sentiria mais segura, realmente, sabendo que posteriormente ia ter esses cuidadores, ia ter um conhecimento. Então, nós fomos até a escola, fizemos primeiramente um questionário para sabermos o que cada cuidador entendia de primeiros socorros, que acidente que eles julgavam, né, que acontecia com essas crianças. Se tivesse uma emergência, o que eles iriam fazer naquele momento? Para que número que eles iriam ligar? E aí eu fiquei extremamente assim, preocupada, porque até a questão do chamar o socorro, 192, 193, não era conhecimento de 100% dos cuidadores. Posteriormente, diante desses dados, né, que nós obtivemos, a gente viu onde que a gente iria atuar na questão de fazer uma capacitação. Então, voltamos novamente na escola e aí apresentamos uma proposta de capacitação para a escola. Como é que a gente poderia fazer mais de uma vez, como seria essa capacitação para que não fosse cansativo, porém, os funcionários teriam que ficar, né, posteriormente, seu horário de expediente. E foi aceito. Fizemos a capacitação e, posteriormente, não fizemos no mesmo dia, porque senão ia ficar, né, ia fresco. Ficar cansativo, né? Isso. Aliás, fresco, né? Eles iam acertar tudo que vocês, né, teriam falado, né? Exato. E deixamos, então, um período, né, para depois aplicarmos novamente o questionário sem que o funcionário soubesse que iríamos na determinada data, porque senão ele ia estudar. Ia estudar o material.
Isso. E aí nós fizemos o mesmo questionário aplicado anteriormente, não mudamos nada, fizemos as mesmas perguntas. E aí obtivemos os resultados, né? Que realmente, a gente viu que houve realmente uma melhora desse conhecimento, e foi realmente satisfatório. Perfeito. E Simone, pode falar, professor Elias, pode falar. Simone, eu vi também, eu estava agora à tarde lendo o artigo, e eu achei interessante. Os primeiros socorros, a gente fica muito pensando assim, é muito voltado só à parada cardiorrespiratória, mas eu vi ali que tem várias coisas assim que necessitam de primeiros socorros. Tinha algum que os professores, assim, olha, eu consigo fazer esse? Tinha um que eles tinham mais dificuldade, menos conhecimento? Você lembra sobre alguma coisa assim, Simone? Sim, o engasgo é uma das coisas que acabam parecendo ser fácil, né? Mas se não, e a manobra realmente, se não for feita adequadamente, ela realmente não tem efetividade nenhuma. E é interessante que, por conta de engasgo, hoje em dia a gente tem uma lei, né, que foi sancionada, que é a Lei Lucas, devido a uma criança que aconteceu exatamente um acidente por conta de um engasgo na escola. Então, essa criança acabou vindo a óbito durante um passeio que aconteceu na escola, e hoje nós temos, desde 2019, né, abril, ela foi sancionada, onde todos os professores, atualmente, eles têm que passar por uma capacitação sobre primeiros socorros. E aí, é outra coisa interessante, que até me atentou bastante, alguns professores falam do afogamento. Aí eu fiquei, na época, né, questionando como seria esse afogamento que eu perguntei, né? E o afogamento, eles disseram na questão da banheira, porque eles tinham crianças de 4 meses, algumas até, mas é no sentido de, às vezes, escorregar na banheira. Só que o professor estava realmente ali próximo, e não acontecia coisas piores por conta disso. E a reanimação é uma das coisas que gera dúvida, porque a posição da mão, a intensidade e diferencia, né, a diferença de adulto para criança muda, e isso gera realmente uma dificuldade muito grande. Simone, e você acha que com essa capacitação que vocês deram, né, para esses cuidadores, foi só cuidadores ou também tinham professores? Tinha cuidadores e professores. E professores. Você percebeu que com essa capacitação eles se sentiram, né, mais seguros para continuar a exercer os cuidados deles? Sim, eu percebi exatamente isso. Eles falaram que agora se sentiu mais seguro em estar, né, com as crianças, o que fazer e até mesmo como abordar. Porque a abordagem é de extremamente importância naqueles primeiros minutos, até mesmo a questão de chamar por socorro. Então, eles falaram que se sentiam seguros exatamente agora, com mais segurança a respeito disso. E até na época eu mencionei com a diretora, né, dessa escola, que a capacitação ela não pode ser apenas fazer uma vez no ano, ela tem que ser constante. Primeiro, porque acontece atualizações em primeiros socorros. E segundo, porque aquilo que você não pratica, a capacitação, você esquecendo. Não é uma coisa cotidiana. Eu trabalho na emergência, eu faço todos os dias. Sim. Mas quem não faz, e assim mesmo tem alguns procedimentos que a gente trabalha na emergência e não faz todos os dias, né? Então, a gente viu a necessidade, e até foi sugerido, que fosse repetido mais vezes a questão dos primeiros socorros, realmente, na escola. E aí eu fiquei muito feliz, porque acontece, né, essa lei que, teoricamente, as instituições têm que se adequar. O que é fundamental, né, Simone? Eu acho que realmente, né, é algo que dá muita angústia. Eu sei porque eu tive minha filha com alergia à picada de inseto, né? E ela teve, né, uma urticária gigante por causa da picada de uma formiga no parquinho da escola, brincando, né? E foi realmente uma confusão, eu tive que, né, correr na escola, levar a menina para o pronto-socorro, enfim.
E aí, depois disso, eu tive que deixar toda uma orientação, ela estava no jardim na época, tive que deixar toda uma orientação por escrita, medicação, em caso de uma, né, de uma recorrência, se tivesse novamente isso. Então, realmente, né, eu fico imaginando, né, a atenção, né, com que esses professores devem ficar, né, porque como a gente fala, né, a criança basta piscar que a coisa acontece, né? E é uma situação que pode levar a óbito, né? É interessante, professora, que atualmente nós estamos abrindo a enfermagem, né? O curso de enfermagem, por exemplo, já estão abrindo para uma disciplina chamada enfermagem na escola. Perfeito. Que realmente enfatiza mais um pouco, né? Da questão do cuidado da saúde com a vida dessas crianças. Certo. Mas, Simone, havia alguma dessas intercorrências que é mais frequente em relação a outra? Ou é tudo, ou pelo que você percebeu, elas são iguais? As quedas são mais frequentes. Mais ambiente escolar, as quedas realmente acontecem com mais recorrência. E as quedas aí podem ser a criança correndo, então até a orientação que o ambiente escolar, os pisos sejam realmente estruturados, no sentido de ser mais emborrachado, os parquinhos têm que estar abaixo do parquinho, ou ele tem que estar, né, no ambiente de areia, ou realmente emborrachados, porque alivia realmente da queda. Então, a queda pode levar a um TCE, uma fratura, e é comum o serviço de emergência ser chamado exatamente por queda, que aconteceu no ambiente escolar, e que às vezes ocasiona fraturas. Entendi. Perfeito. Isso aí, você está conectado aqui com a gente no Saiu em Revista. Nós estamos hoje trazendo as informações do artigo publicado pela Simone Sampaio, um artigo que fala sobre exatamente primeiros socorros nas escolas. É uma informação muito interessante. Compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar em um maior número de pessoas, porque é uma informação importantíssima. Lembrando para vocês que o Saiu em Revista é um programa oficial do mestrado em promoção à saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Vamos prosseguir, então, com esse bate-papo, né, professora Salgueiro? Acho que está muito interessante. Com certeza. Simone, essa escola, né, onde você fez essa capacitação, ela foi antes dessa lei que você comentou que surgiu em 2019? O trabalho foi realizado antes da lei? Isso, professora, foi realizado antes da lei. Nós fizemos antes e já era um desejo realmente de conhecer realmente sobre a questão de primeiro socorro na escola, primeiro porque eu tenho filhos e eu ficava sempre preocupada, né? E aí, como é que acontece? E se acontecer? Então, começou realmente essa minha preocupação, essa indagação, primeiramente, porque quando você tem filho, a minha filha, com uma semana, teve engasgo em casa, e aí veio aquela insegurança, eu vou voltar a trabalhar. Como que vai ser? Isso. Entendi. Como vai ser isso? E se acontecer com quem não tem experiência? Então, a minha indagação começou exatamente essa preocupação. E aí... Pode falar, professora. Eu vi que seu trabalho foi realizado em abril, não é isso? De 2017, né? Isso. Foi antes dessa lei. Muito interessante, Simone. E foi uma escola particular, uma escola pública? Onde que foi realizado? Foi em escola particular. Particular. No início, nós pensamos em uma outra escola, mas não tivemos essa abertura. Entendi. Então, a primeira escola não aceitou, achou que não ia ser legal, talvez o medo, né? Sim, de expor, né, também, né, a situação dos profissionais, né? Exato. Infelizmente, né? Pode falar, Elias. A lei obriga, né? A lei traz que o professor tem que fazer essa capacitação. Parece que é no mínimo 20 horas, é alguma coisa parecida, com esse número total de horas. Isso. Você tem uma ideia como anda isso no país atualmente? Os professores estão fazendo esse curso? Ou essa é uma lei daquelas
Sabe daquelas que não pega no Brasil? Sei. Infelizmente, né? O que eu vejo que as escolas particulares, às vezes, têm uma certa fiscalização maior nesse sentido, é o que eu percebo, né? Ela realmente acontece nas escolas particulares, mas eu vejo que acontece muito a questão de ser chamado realmente o pessoal do Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiro que está fazendo capacitações em algumas escolas. Realmente não são todas, mas a grande maioria das escolas, pelo menos aqui no Tocantins, elas, no início, logo que saiu a lei, tanto as escolas particulares como as escolas públicas, todas passaram por capacitação. E aí veio o período dessa pandemia, né, que eu acho que as coisas ficaram mais difíceis nesse sentido, e aí as crianças estavam em atividade remota mesmo, mas aí esse ano eu percebi realmente, e eu gosto muito de ver o plano pedagógico da escola, né? E aí eu olho realmente, semana pedagógica da escola, o que está sendo oferecido na semana pedagógica dos professores da escola que meus filhos estão estudando. E uma das coisas que eu fiquei muito satisfeita, né, que estavam, numa dos dias, tinha lá capacitação sobre primeiros socorros com o pessoal do Corpo de Bombeiro. Bacana. Então, no geral, eu vejo que as escolas particulares, até no intuito também de cobrança, eu acredito que seja maior. As escolas públicas, eu não tenho realmente muito acesso a isso. Mas no início, que logo que saiu, todos passaram por capacitação. Bacana, né, Simone? Muito bom, né? Realmente, né, tomara que essa lei, né, seja cumprida, né, professor Elias, e seja realmente, né? A coisa não é fácil. A gente que já tem bastante conhecimento, olha que eu estudei cardiologia há tanto tempo, e eu passei por uma situação dessa aqui dentro de casa, eu vi o sufoco que é. Então, ter um professor capacitado é muito importante, porque assim, o risco é grande. São muitas crianças que têm em uma escola. E se o professor não tiver conhecimento nenhum disso, pode acontecer uma tragédia, o pior pode acontecer. Eu lembro quando aconteceu com a minha filha mais nova, ela devia ter uns 2 anos e meio de idade, ela engasgou com um pedaço de maçã. Olha, eu tentei fazer a manobra ali para poder expulsar aquela maçã, menino. Que sofrimento, que pavor, viu? É fácil não, tem que treinar também. Mesmo. Eu passei com o meu filho, e olha, Elias, como são as coisas, eu fico imaginando isso no ambiente escolar. Simone, o meu filho, Elias, estávamos os 4, eu, meu ex-marido, minha filha e meu filho. Ele devia ter uns 6 ou 7 anos, Simone, brincando, comendo aquelas pastilhas de chocolate, cobertas de chocolate, tipo bolinhas, Elias. Ele é tipo M&M's, um Nescau Ball, ele brincando, coisa assim, falou, olha o que eu sei fazer. E acho que ele aspirou falando, aquilo parou. Aí, a gente, no começo, como a gente estava brincando, o que a gente achou? Ele fez... A gente achou que ele estava brincando, Elias. Até entender que ele estava engasgado, olha... Aí a Luísa, que a diferença deles é pequena, é 1 ano, aí ela percebeu que ele estava engasgado, aí ela abraçou o irmão, tentando justamente fazer a manobra. Aí ele conseguiu cuspir. Mas olha, e eu fico imaginando isso, Elias, num ambiente escolar, que muitas vezes começa até com uma brincadeira e muitos podem achar que estão brincando. Olha, é um sufoco, né? Então, parece uma coisa boba, mas leva a óbito, gente. Sim. Professora, hoje eu fico pensando assim, qual as mães que sabem que existe essa lei para cobrar da escola? Não sabem, Simone, não sabem. Isso, eu acho que isso tem que ser divulgado, isso tem que ser falado, porque eu sei, porque eu sou da área, né? Nós sabemos porque estamos realmente sempre lendo, mas a maioria das mães, pais, não sabe que existe essa lei e que tem que ter. Que tem que ter um ambiente seguro para o seu filho ali, né? Que a escola deve proporcionar. Exatamente.
divulgar mais, né, Simone? Realmente que a lei existe, que as pessoas, né, os profissionais precisam ser capacitados, porque ajuda, né, a sociedade a cobrar, né, que essa lei aconteça. E como você bem disse, né, não adianta capacitar uma vez. Isso precisa ser constantemente discutido e feitas essas capacitações, né? Porque realmente se aprende naquele momento. Se você não executa, você vai esquecer alguns detalhes, né? E às vezes os detalhes fazem toda a diferença, né? Exato. Eu vejo assim, é muita responsabilidade para uma escola pegar filhos de diversas famílias e deixar lá para estudar e não ter preparo para isso. Porque eu vi que o risco não é pequeno, o risco é grande. A gente está falando de engasgar, a gente está falando de outras coisas, mas a queda é terrível. Eu já busquei a minha filha, essa mesmo que engasgou, eu busquei na escola um dia, eu estava dando aula, eu recebi um telefonema da escola, que eu devia aparecer na escola porque a minha filha tinha sofrido uma queda. Você imagina como ficou o coração do pai? Caiu, e daí? Ninguém falava, não, o senhor pode vir. Mas ninguém sabia me informar o que tinha acontecido na queda. Aí eu desliguei o telefone e fui. Na estrada, eles me falaram assim, nós estamos levando ela para o pronto-socorro. Coração. Imagina. Imagina, né? Aí eu já fiquei desesperado. É complicado. Aí alguém teve a consciência de falar, olha, professor, foi o braço dela, ela teve um entorse no braço, ela está sentindo muita dor, está inchado o braço. Mas você só pensa o quê? Que bateu a cabeça, que está desmaiada, que está inconsciente. Exatamente. Eu tive, Elias, eu tenho 2 filhos, né? Então, eu tenho um casal. E o menino, na época, né, de ensino fundamental, ensino médio também, viu, Simone? Eu vivia no pronto-socorro. Tinha épocas que eu já sabia até a escala, quem seriam os funcionários, porque era o futebol, aí caía, machucava a perna, aí o outro caía em cima do outro, aí bateu a cabeça. É uma coisa, né, extremamente complicada. Então, acho que é um assunto, né, Elias, Simone, que precisa ser mais divulgado, que precisa, né, a gente precisa produzir, Elias, mais estudos, né, com essa temática de primeiros socorros nas escolas e, de repente, né, Elias, por que não até um perfil de como são esses acidentes no ambiente escolar? O que está prevalecendo mais, né? E por faixa etária, mais queda, mais engasgo, né? Porque é um assunto realmente importante, né? Uma das coisas que eu sempre mencionei, né, e aí no dia dessa capacitação eu até mencionei, é que professores, esses cuidadores também, não deixem de falar a verdade para os pais. Como foi a queda, como aconteceu. Eu falo por experiência, porque uma vez eu estava no pronto-socorro, a mãe chegou com a criança, né, e ela chegou realmente, já pegou a criança na escola, foi relatado que ela tinha tido uma queda na escola. Então, a criança estava ativa. Só que quando, 2 horas depois que ela chegou da escola, a criança já começou a diminuir o nível de consciência, já ficar rebaixado. A mãe levou pronto-socorro. E, mãe, o que aconteceu? Ela não sabia a única coisa que ela sabia é que tinha caído. Nossa. Isso, mas queda de que altura? Como foi essa queda? Né? E a gente pega, por exemplo, queda do menino que subiu na parte da grade da escola que acaba caindo. Então, a gente tem várias quedas, e quedas na altura 2 vezes maior que a altura de uma pessoa é considerado extremamente grave. Então, eu mencionei até isso e sempre peço, olha, não importa, acidentes acontecem. Menino, quando a gente pisca o olho, o menino faz alguma coisa. E não é por falta, às vezes você está olhando para o menino. Olhando, piscou, acontece. É isso mesmo. Porém, a gente tem a necessidade de saber como aconteceu. São coisas assim extremamente rápidas. E o profissional capacitado, ele pode contribuir. Você acha que Simone, eu estou fazendo uma afirmação, mas talvez eu não tenha tanta certeza disso. Você acha que os professores capacitados podem promover um atendimento primário, assim, que pode
ajudar, salvar alguma vida, Simone? Ou você acha que isso ainda Sim. está longe disso acontecer? Eu acredito que sim, mas desde que ele seja Treinados, né? alguém, exatamente, que seja treinados, no mínimo a cada 3 meses, 4 meses. Por quê? Porque se foi visto uma vez há 2 anos atrás, por exemplo, se ele viu em 2017, durante esse período não recebeu nenhuma outra capacitação, realmente acredito que esteja bem Defasado, né, esquecido. Simone? Defasado, né? Exatamente, defasado. E você falou uma coisa importante, né? Pode até agravando. Eu acho que são duas coisas importantes. Uma que a gente esquece e outra que os procedimentos se atualizam, né? Então, Exato. são duas coisas importantes, né? Mas eu imagino sim, professor Elias, que os primeiros socorros, eles são decisivos. E uma coisa que você falou, Simone, e acredito que muitas pessoas também não tenham o conhecimento, é do número de emergência que elas devem ligar. Isso. Né? Porque tudo bem, você pode começar os primeiros socorros, mas você tem que ligar para a emergência. E eu acredito que esse desconhecimento seja de muitas pessoas, não saber qual o número que elas devem telefonar. Professora, e é interessante a professora falar isso, porque uma vez reunido com amigos, né? E aí eu falei, gente, eu comentando, né, que a gente fez uma pesquisa e tal, e eu liguei, e o pessoal não sabia que número que ligar, não sabia ligar para o serviço de emergência. Aí 3 amigos falaram bem assim, mas eu não sei também que número que ligar. Eu disse assim, não acredito, você é uma pessoa formada, nível superior, etc. Ele, Simone, é 193, 194? Eu disse assim, não, gente, 192. Né, o 93 realmente você vai te ajudar também, mas o serviço, né, ele faz resgate, mas é atendimento de emergência, 192. Então, assim, o que me assustou que não é só os professores, me assustou que realmente várias pessoas não sabem, não têm conhecimento realmente. E aí eu falei, nossa, convivo com amigos, sabem que eu trabalho no serviço, ela trabalha no SAMU. Sim, mas não sabe qual o número que ligaria. Perfeito. Simone, para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, fala para mim o que o mestrado em promoção da saúde do NASP trouxe para a sua vida pessoal e profissional depois que você fez esse curso. Teve um período que eu até comentei com alguns colegas do mestrado que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu realmente estava tentando mestrado, tentei em vários locais, aí passava na primeira etapa, às vezes não passava na segunda, e aí estava tentando, né, estadual ou federal, tal, e aí acontecia de não dar certo. E por um acaso, eu procurando realmente, via o NASP, e algo me chamou a atenção e eu falei, eu vou fazer lá. E foi extremamente prazeroso, eu não me arrependo em nenhum momento. É um mestrado de extremamente qualidade, com professores excelentes. Eu saí extremamente enriquecida, espelhada por cada professor. E mais ainda, com vontade de pesquisa. Eu saí com muita vontade. Hoje, a gente acaba orientando trabalho de conclusão de curso, e é uma coisa que eu sempre falo com os alunos, vamos pesquisar, a gente precisa mostrar realmente para a sociedade, para os acadêmicos, enriquecer isso, porque aquilo que você pesquisa e você leva conhecimento de outros, enriquece. Então, eu falo que não foi vão que você passou na Terra. Então, para a minha vida pessoal, exato, a minha vida pessoal foi de grande relevância. Eu saí realmente, eu tive um crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Tive a oportunidade de ser orientada pelo professor Elias, né, que é uma competência em pessoa, não tem nem palavras para dizer. Realmente, ele é maravilhoso. Os professores têm aí do mestrado realmente compromisso com aquilo que querem ensinar, aquilo que querem que o mestrado seja.
efetivo, seja de qualidade, realmente a gente consegue visualizar isso a todo momento. E às vezes a gente pode perceber, nossa, mas é muita cobrança. Para a gente que é aluno, né, no momento a gente fala, é cobrança demais, tal. Mas quando a gente passa por essa etapa, a gente vê, meu Deus, e a gente às vezes precisaria ter sido cobrado mais um pouquinho, porque a gente sai como profissional muito enriquecido, e a gente passa a ter uma visão até diferente de uma docência. Então, para mim, foi muito enriquecedor. E tendo mestrado me abriu muitas portas, né, no sentido de até ser chamada agora, em alguns módulos, eu estou ministrando alguns módulos de especialização. Isso veio pós-mestrado. Perfeito. E foi maravilhoso nesse sentido. Eu tive outra experiência. E aí, a experiência de ter tido, né, professores aí da Unasp, me mostrou realmente, me enriqueceu como profissional, para que eu pudesse estar hoje ministrando aulas em módulos de especialização. Então, eu fiquei muito feliz, estou muito gratificante. Recomendo realmente todos. Se você tem dúvida, né, quem for assistir, ter dúvida se você está num mestrado bom ou não, não tenha dúvida, você está num excelente mestrado. Que bom, eu vi que Simone. o seu lápis melhorou muito no tempo de publicação depois do mestrado, hein, Simone? Verdade, professor. Que bom, Simone. Elias, o mestrado plantou, né, a sementinha da pesquisa, né, do senso crítico, né, Simone? Porque não adianta só pesquisar, a gente tem que ter, né, esse senso crítico, um senso de responsabilidade, né, por aquilo que a gente está falando. Nossa, que depoimento bonito, Simone. Fico muito contente aí. Verdadeiro, professora, de todo o coração. Por mim e pelos meus colegas, né, que realmente, né, eu acho que a gente faz, né, faz com amor, faz com excelência, né, aquilo que a gente se propõe, né, Simone, e faz toda a diferença, né, eu falo, né, a gente não precisa dizer que faz, quem faz com excelência, quem faz com amor, quem faz bem feito, todo mundo percebe, né, então eu acho que é por aí mesmo. Então, professora Salgueiro, professora Simone, nós estamos chegando ao final dessa edição do Saiu em Revista. Foi um prazer, foi uma alegria estar com você aqui hoje, que é a âncora do programa, receber a Simone Sampaio, lá da cidade de Palmas, em Tocantins. Foi um programa muito, muito legal, gostoso nós vemos essas informações, que bom. Eu quero passar a última palavra, então, para vocês fazerem os últimos comentários para nossos conectados. Sinta à vontade, Simone e professora Salgueiro, e a gente já volta encerrando o programa. Simone, deixa uma palavra aí para as pessoas em relação aos primeiros socorros, né? Que eu acho que você falou e falou muito bem, e em relação aí ao mestrado, né? Que as pessoas pudessem ouvir nesse momento, quem está começando, quem está naquela fase, né, complicada, coleta de dados, quem já está no final, analisando dados, montando artigo. Eu queria que você deixasse aí uma palavra nesses dois sentidos para a gente. Bom, primeiramente eu quero convidar a todos, né, que estiver ouvindo, que não deixe, né, de pesquisar, de estudar, de estar realmente nesse ambiente maravilhoso que é realmente do mestrado. O mestrado vai te enriquecer muito, vai te aprimorar realmente demais, e que você venha com o coração aberto, porque aqui você tem excelentes mestres, excelentes doutores, excelentes profissionais, além de uma estrutura maravilhosa, né? Uma estrutura realmente que vai te proporcionar uma tranquilidade, vai te proporcionar um ambiente de estudo que você vai gostar muito. Quem está, né, no momento de estar coletando dados, a gente sabe que é um processo realmente que demanda um pouco de tempo, que às vezes a gente pensa, chega no momento e fala, será que eu vou dar conta? Sim, você irá dar conta. Primeiro, porque você sempre terá, primeiramente, Deus ao seu lado, e segundo, os seus orientadores, né, que estão ali para dar todo o suporte, todo o apoio. E eu vi, né, não ouvi falar, mas eu presenciei excelentes trabalhos, excelentes dissertações. É fruto dos alunos? Sim, mas
dos professores que estiveram ao lado deles, incentivando, buscando, puxando realmente, né, para que eles pudessem evoluir cada vez mais. E outra coisa, cada professor acredita no potencial de cada aluno que está aí. Então, essa é a diferença do mestrado. Que bom, Simone. Belíssimas palavras. Encerrando aqui o Saiu em Revista, eu queria deixar, né, como recado, professor Elias, nesse dia, que daqui a 2 semanas, né, nós teremos uma nova convidada, que vai apresentar também, né, o trabalho que ela realizou e publicou numa revista científica, né? E convidar a todos que estão nos ouvindo que venham conhecer o nosso mestrado, a nossa proposta de trabalho, né? Não só pelo depoimento da Simone, mas por tantos outros programas do Saiu em Revista que nós temos aí no ar. Parabéns, Simone, mais uma vez, que você continue essa profissional, você trabalha na linha de frente, eu posso imaginar que não seja fácil trabalhar no SAMU, mas você é uma pessoa diferenciada mesmo, né? Tem um currículo muito bom, um trabalho muito bom, e que Deus te abençoe, que você continue nessa vida aí maravilhosa. Amém, Em Tocantins. eu que agradeço, isso, eu que agradeço. E Venham nos visitar aqui. com certeza. Com certeza, Que e passo a bom. palavra Muito obrigado. ao professor Elias para encerrar o nosso Saiu em Revista de hoje. Tá bom, eu quero agradecer a professora Salgueiro e a Simone. Eu tive o privilégio de estar junto com a Simone na construção da dissertação dela como orientador. Participei desse trabalho, gostei muito quando eu fiz a análise estatística desses dados da Simone. Trabalho maravilhoso. Simone, que Deus tenha você sempre nas mãos dele. Salgueiro, que Deus abençoe também a sua família. E vamos, então, até daqui 15 dias no próximo programa Saiu em Revista. Saiu tá bom? em Revista. Muito obrigado. Obrigada, eu pessoal. Agradeço, foi um Até prazer. a próxima. Até. Um abraço, foi um prazer. Ótimo, Simone. Parabéns e obrigada, viu? Por essa dedicação aí da entrevista, tá bom? Imagina, vou fechar, eu te agradeço, então. coração. Então, tá bom. Vou fechar o nosso Zoom aí. Até a próxima, então. Até. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.